Mas eu senti muito no meu coração a vontade de compartilhar isso com vocês, que aconteceu com a gente, e de colocar luz sobre esse tópico, sobre esse assunto da questão escolar, né? Então, assim, eu tenho várias coisas para falar com vocês, mas eu gosto muito da questão de escola. E a questão de escola, as questões escolares é um grande calcanhar de Aquiles na vida das famílias de crianças com algum tipo de necessidade educacional especial. Eu não gosto do termo deficiência, tá? Por isso eu não costumo utilizar. Mas vou começar contando então essa historinha pra vocês do que aconteceu com a gente. Olha só, nós, pra quem não me conhece, né, me segue há pouco tempo, eu tenho um filho autista de 11 anos e ele está no 5º ano do ensino fundamental. E nós estávamos, né, as aulas elas voltaram no dia 20 e pouco ali de janeiro, e nós estávamos viajando, né, estávamos ali de viagem, e nós perdemos aí 2 semanas e pouquinho de aula. Desde antes dos 4 anos de idade que meu filho tem acompanhantes terapêuticas. Aqui em Goiás, nós chamamos de acompanhante terapêutica, atendente terapêutica, AT. Em outros locais, pode ter o nome de mediadora escolar, professora de apoio, enfim, diversos nomes. E aí eu sempre falo que essa profissional é a Beth, pra não cair nessa sopa aí de nomenclaturas. Mas quem que é essa profissional? Essa profissional é uma pessoa que vai acompanhar essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente dentro do ambiente escolar. Ela não é uma cuidadora. É importante que essa pessoa ela tenha uma capacitação de ensino de habilidades. Que habilidades, Michele? Habilidades acadêmicas, habilidades de independência e autonomia, habilidades de socialização. Então, por isso que muitas vezes é utilizado esse nome, mediadora, né? Então, não só fazer a mediação do aprendizado acadêmico e escolar, mas também a mediação de socialização. Então, trocando em miúdos, essa criança, esse adolescente, esse indivíduo que tem alguma necessidade educacional especial, ele tem uma pessoa ali com ele o tempo todo, né? E assim, o que a gente vê que no autismo é muito importante? Falando da questão do aprendizado acadêmico, da aquisição do conteúdo ali da escola, porque a escola é lugar de aprender. E quando a gente fala em aprender, é aprender, claro, que é a língua portuguesa, a matemática, as ciências, enfim, aprender o conteúdo, mas também aprender, claro, a socialização, as habilidades de independência e autonomia, o conviver com o outro, enfim, o local. A escola é um local muito rico de aprendizagem, ou era para ser. Então, o que acontece? No autismo, especificamente, que é a minha área, o que faz muita diferença da gente precisar muitas vezes em ter alguém ali por conta, em ter essa Beth, em ter essa atendente terapêutica, essa mediadora escolar para as crianças, é a questão da instrução de 1 para 1. O que é uma instrução de 1 para 1? É você ensinar o conteúdo exclusivamente para aquele indivíduo, ele ter essa oportunidade de aprendizado de 1 para 1. Então, quando eu tenho essa oportunidade de ter alguém para ensinar esses conteúdos exclusivamente para aquele indivíduo que tem alguma dificuldade, isso faz toda a diferença na aquisição de repertório acadêmico e pedagógico. E claro que também na socialização desse indivíduo com as outras crianças, na aquisição de habilidades de independência e autonomia, se for um indivíduo que ainda não consegue ir ao banheiro sozinho, tomar água, se alimentar, enfim, aí a gente vai ter uma diversidade de fatos, de situações, de condições. Bom, beleza. Temos a figura desse profissional, temos a necessidade de ter esse profissional, mas nós sabemos que dentro de uma sala de aula, nós também temos quem? A figura do professor. Esse professor, ele é professor de toda a turma. Ele não vai ser só professor do indivíduo autista. Ele vai ser professor dos 20, dos 25, dos 30, dos 40 alunos, se assim for, que tiver dentro desta sala de aula. Pois muito bem.
Voltando à nossa história pessoal, porque eu estou contando para vocês em paralelo a história pessoal e explicando alguns conceitos para vocês. Então, mesmo alguém que não seja um profissional da área irá entender estes conceitos, né? Os familiares irão entender esses conceitos. Bom, pois bem, meu filho chegou para o primeiro dia de aula dele na segunda-feira, juntamente com a sua atendente terapêutica, que já é uma pessoa que está com ele desde o ano passado, mas ela fazia atividades com ele aqui em casa. Esse ano, como nós mudamos o turno, os meninos estudavam à tarde e agora eles passaram para estudar para de manhã. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir, pelo menos aqui na nossa região, uma sala de quinto ano à tarde. Geralmente a maioria das crianças estudam de manhã. Então, ele chegou para o seu primeiro dia de aula juntamente com a sua atendente terapêutica. Ele chegou um pouco atrasado na escola por uma série de questões que aconteceram no trajeto de trânsito e outras coisas. Pois bem, quando ele chegou na sala, a professora, ela não falou com ele, ela não cumprimentou ele, ela não se dirigiu até dele. Ela não apresentou ele para a sala, já que era o primeiro dia de aula dele, já que ele era novato nessa turma, porque ele veio da turma da tarde. Não houve nada, nenhum acolhimento, nenhum recebimento, nenhum oi, nenhum bom dia, nada, absolutamente nada. Ele chegou, entrou, sentou com ela e a professora continuou dando a aula dela e ponto final. E aí talvez você pode estar se perguntando assim, não, Michele, mas ela não ia parar no meio da aula para receber um aluno, já que ele chegou atrasado. Tudo bem, tem alguns pontos relacionados a isso. Não é todo dia e toda hora que está chegando um aluno atrasado. Todos os outros alunos já tinham passado pelo processo de adaptação e ele era o seu primeiro dia de aula. Se ela não parasse imediatamente, no primeiro momento possível, ela poderia ter se aproximado dele e ido conversar com ele, perguntar o nome dele, recebê-lo, dar para ele as boas-vindas. E em algum momento desse período escolar, dessas 4 horas escolares, era possível que ela fizesse a apresentação dele para a turma e o acolhimento dele. Nada disso foi feito, né? Nada disso foi feito. E nós, quando o meu marido foi perguntar para a AT dele como tinha sido o dia, como tinha sido o primeiro dia, ela nos relatou isso, que tinha acontecido, que ela tinha achado muito estranho, que ela ficou um pouco desconfortável e ela veio nos contar. Então, nós ficamos extremamente chateados, muito tristes, e imediatamente no dia seguinte, né, isso aconteceu na segunda, quando foi na terça, Diogo, meu marido, ao deixar os meninos na escola, imediatamente se dirigiu à coordenação, que prontamente o atendeu e ele contou e explicou o que tinha acontecido. A coordenadora pediu desculpas, disse que essa não é uma prática aceitável e nem que é uma prática da escola. Ela, no mesmo dia, na terça-feira mesmo, ela foi à sala, ela entrou na sala da professora e ela fez a apresentação do Diogo para os seus colegas. E aí ela falou, e aí pessoal, vocês já conheceram o Diogo? Perguntaram para ele como foi a viagem dele, se ele gostou, vocês já conheceram ele? Vamos conhecer o Diogo? Então ela fez essa apresentação, a coordenadora. Então, nós passamos por tudo isso e essa foi uma situação que eu jamais esperava passar. É claro que eu sei que isso acontece todos os dias com milhares de crianças, infelizmente, né? Mas não é porque isso acontece, é comum, que isso é certo e que nós temos que continuar aceitando esse tipo de prática. O que muito me admira é que esta professora, ela já inclusive foi acompanhante terapêutica, atendente terapêutica de outras crianças autistas. Então eu não sei se ela tem um problema com meu filho especificamente, qual que é a questão dela, né? Mas eu sei que esse foi o tratamento que ela deu para o meu filho. E segundo o relato da AT que acompanhava o meu filho no ano passado,
essa professora o via no corredor e não o cumprimentava. Então ela não cumprimentava o meu filho desde a época que ela não era professora dele. E aí nós precisamos pensar muito em qual é a nossa postura, como é a postura das pessoas que trabalham na escola, né? Todas as pessoas que trabalham em escola, né, do porteiro, a faxineira, todo mundo precisa ter um tato, um senso, uma maneira de lidar com as crianças, né? Você tem que cumprimentar as crianças, você tem que acolher as crianças, mesmo que você não seja professora dessas crianças, né? E meu filho percebeu e ele reclamou com a AT dele e falou que, mas ela nem falou comigo, ela não me responde, porque ele tentou em alguns momentos participar da sala, participar da aula. E a única coisa que ela fez foi chamar a atenção dele, ela não cumprimentou ele, ela não acolheu ele. A única coisa que ela fez foi chamar a atenção dele porque ele estava fazendo barulho, falando alto, fazendo as estereotipias dele, ou falando com a AT dele. E às vezes ele fala um pouco mais alto, claro que esse comportamento precisa ser corrigido, algumas coisas vão ser possíveis de ser corrigidas, outras não vão ser possíveis de serem corrigidas, porque ele tem essa necessidade de fazer certas estereotipias. Então esse também é outro problema e outro assunto que nós também podemos falar e também podemos discutir, né? Então assim, olha quantas questões existem para serem tratadas, né? Eu jamais pensei que eu, enquanto uma pessoa que tenho a honra de ter várias professoras enquanto minhas alunas e coordenadores de escola e até donos de escola, que eu tinha que ensinar para os profissionais que eles precisam cumprimentar as crianças. Então, como parte do meu objetivo de aprendizado, com o meu objetivo de ensino, para os professores, para toda a galera, que agora eu preciso me atentar para colocar como objetivo de ensino para os adultos que eles precisam cumprimentar as crianças quando elas chegam na sala de aula deles, né? E que elas precisam fazer uma acolhida das crianças. Quem é professor, quem é da sala de aula, quem é da educação sabe disso muito bem, sabe o quanto isso é importante, o quanto que isso é necessário. Exatamente, parece até mentira, né? Parece que eu tô de zoeira, né? Mas assim, eu estava muito mais preocupada com a adaptação do meu filho mais novo, neurotípico, do que com a adaptação do Dioguinho autista. Por essa mudança de turno, tava muito mais preocupada, eu tava super relaxada, eu tava super desarmada, eu tava assim, off, sabe, paz e amor, off, não esperava isso, assim, foi bem assim, sabe, parece assim, inacreditável, parece até mentira. Então, por isso eu quis tornar isso público, né, claro que eu jamais vou expor a pessoa que fez isso, jamais eu irei fazer isso, até porque a gente tem 1 ano de convivência aí pela frente. Eu espero que ela tenha aprendido a lição, seja por obrigação. Claro que eu gostaria que ela gostasse do meu filho e que ela tratasse o meu filho bem, não porque ela está sendo obrigada pela coordenação, mas porque isso é genuíno do coração dela. Mas eu sei que o mundo, ele é duro, né, e que o meu filho, ele vai ter que aprender a lidar com pessoas que não vão gostar dele. Ele vai ter que aprender a lidar com a indiferença das pessoas. Em alguns momentos, não tô falando que é o caso dela, mas com o preconceito das pessoas. Porque o que mais me chamou a atenção é que ela interagia e conversava e tratava, né, de uma maneira bacana as crianças que não eram autistas. Mas as 2 crianças autistas da sala, que eram o meu filho e uma outra criança autista, ela simplesmente ignorou. As 2 crianças autistas da sala. E as demais, ela tratou normal. Mas enfim, terça-feira ela já estava com um comportamento
logo depois que a coordenadora entrou na sala, ela já estava com um comportamento diferente e conversando com ele e dando atenção para ele. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, apenas para ele. Ainda não incluiu e não deu atenção para a outra criança autista da sala. E isso entristece meu coração de uma maneira que são coisas que te marcam, né, pro resto da vida, né, que você realmente não consegue entender justamente porque certas pessoas escolhem certas profissões, né? Então, existem outras profissões que você pode ganhar a vida que não a sala de aula. Então, passamos por isso, né? Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar no decorrer do ano. E você teve uma professora assim na escola ou na faculdade? Porque eu sei que você já me contou as histórias pesadas da época da faculdade também, né? Isso aí foi na escola que você teve? Conta pra mim. Então, assim, é importante pro amadurecimento dele, né? Mas machuca, né? E ele só tem 11 anos de idade. Então, também é cedo pra ele também saber e sentir e ver certas coisas da vida. E diante dessa história, independente da gente ter vivido essa história ou não, eu quero muito trazer com vocês um ponto muito importante dessa relação quando nós temos um acompanhante terapêutico dentro da sala. Pensa, você tinha 10 anos, pensa, que terrível. O quanto que isso machuca, o quanto que isso mexe com a sua autoestima, né, com o seu sentimento em relação à escola, da escola ser um ambiente agradável ou não. Ai, é terrível, né? É terrível, né? Exatamente, é estarrecedor, é inacreditável, a gente não tem palavras para expressar isso, né? Mas assim, mesmo quando nós temos pessoas Então, Daniela, a Daniela me perguntou, né? Mas o aluno se frustrou muito com ou você se frustrou mais com ele? Não, ele se frustrou também. Claro que eu, provavelmente como mãe, me frustrei mais com ele. Mas ele se frustrou também, ele percebeu. E mesmo que ele não tenha se frustrado ou não tenha percebido, porque muitas vezes os alunos, talvez eles não percebem ou eles percebem, mas eles não conseguem verbalizar isso. Mas isso traz consequências na vida dele, né? Isso traz consequências, sim, na autoestima, no sentimento de ser bem-vindo, independente dele ter percebido, dele ter se frustrado, independente da reação dele, esse comportamento dela está errado. Está errado, né? Então, nós como adultos, nós como defensores dos autistas, sejam as pessoas que são pais ou sejam os profissionais, se eu tivesse visitando um cliente meu e uma professora tivesse esse tipo de comportamento, eu iria ficar indignada, estarrecida e brava da mesma forma, com qualquer criança autista, com qualquer criança com alguma necessidade especial, educacional especial, tá? Então, assim, ele se frustrou e percebeu, como eu contei na história, mas independente da criança ter se frustrado, ter percebido ou não, essa atitude é errada. E esse é um ponto até que você levantou, que independente da sua motivação, se ela foi genuína, se ela foi com uma boa intenção, e eu vou aqui presumir que ela foi com uma boa intenção, isso aqui que a Cícera falou. Meu filho autista tem 13 anos, ele percebe tudo, até a maneira da pessoa olhar para ele. Justamente, o que acontece? Nós temos autistas, né? Cada autista é um autista, é único, é extremamente heterogêneo, são muito diferentes, capacidades diferentes, mas assim, nós vamos ter indivíduos autistas que vão perceber e vão conseguir verbalizar isso. Não, beleza, Daniela, bem-vinda então, e tá, que bom que você tá aqui. Mas você entendeu o ponto que eu falei, né, que
independente dele ter se frustrado ou não, a atitude é errada. Eu, pelo menos, dentro da minha concepção, enquanto profissional e enquanto mãe, eu vejo essa atitude de uma professora enquanto errada, tá? Então, assim, ó, nós vamos ter autistas que eles vão perceber essas situações, mas não vão conseguir verbalizar que estão tristes, que ficaram chateados, que se sentiram menosprezados. Muitas vezes um comportamento problema vai acontecer, um tantrum, né? Que é o tantrum, né? A gente chama ali de birra, né? Aqui no Brasil, um comportamento problema. Um desequilíbrio ali emocional ele vai acontecer, e às vezes a gente não entende por que isso tá acontecendo. E muitas vezes isso está acontecendo porque essa está sendo a forma desse aluno se comunicar, que ele está incomodado, que ele está machucado, que ele não está gostando dessa situação, né? Que ele não está se sentindo bem, que ele não está se sentindo acolhido. Então, nós vamos ter alunos que vão se expressar, que vão falar, né? Que vão ali falar, explicar que não gostaram, o que não gostaram, e outros que não vão conseguir se expressar, mas que vão sentir da mesma forma. Então, muitas vezes, principalmente as pessoas que não são uma desregulação, exatamente, excelente. Sou eu, né, lendo demais em inglês e eu tô esquecendo algumas palavras em português, e aí vocês vão me ajudando. Excelente, a desregulação. Então, assim, muitas vezes a gente não vai entender, e aí quando você começa a ver os detalhes desse ambiente, você pode ver que isso pode ter, esses tipos de comportamento pode ter ocasionado essas desregulações. Então, e esse é um dos grandes pontos, né, que a gente vê. Às vezes, as pessoas acham assim, não, ele é autista, não tá entendendo nada. Ele nem fala. Ele não fala, não. Ele não entende nada. E aí você acha que ele não tá entendendo, só que ele está entendendo. Então, a gente precisa ter muito respeito pelo ser humano que está na nossa frente. Respeito pela dignidade humana. Independente se você acha que esse indivíduo está entendendo ou que ele não está entendendo. Então, porque ele é autista, ele não gosta de socializar, ele não liga para socializar. Não. Esses estereótipos aí são inadmissíveis e são de pessoas que têm uma péssima qualificação. Péssima. Então, assim, a gente não pode vir com estereótipos dentro do autismo. Isso é inadmissível, isso é errado. Ele não tá entendendo. Ele não liga, não. A mãe achou muito pior do que ele. Não, ele percebeu, ele achou ruim, como tantas outras crianças, como tantas outras pessoas falam e percebem. Então, não, isso está errado. Né? Eu não preciso dessa professora para dar carinho para o meu filho. Ele tem carinho já de muitas pessoas. Mas já que ela faz parte da vida dele, porque ela foi colocada ali naquela posição de professora na escola, ela vai precisar aprender a conviver com ele, né? E ela vai pelo menos precisar fingir que gosta dele, né? Então a gente precisa entender isso. Então, mas ele é pequeno, ele não tem noção. Mas será que ele não tem noção? Essa presunção de que ele não tem noção que é perigosa. O meu filho, ele não tem noção que ele pode ter sido discriminado. Não tô dizendo que ele foi, mas ele não tem noção que ele pode ter sido discriminado. Mas ele tem noção de que ele chegou na sala de aula e essa professora não conversou com ele, não cumprimentou ele. E ele sabe muito bem, e isso foi algo que nós treinamos muito com ele de habilidade social, de que é educado quando você chega num lugar que você cumprimente as pessoas. Então isso é uma questão de educação, né? Educação. Então assim, quantas vezes nós já não treinamos com ele?
quando ele era menor, quando ele chegava na escola, que era para ele ir lá e cumprimentar os amigos e falar oi para os amigos e falar oi para todas as pessoas na escola. Esse é um treino de habilidade social super comum que a gente faz com crianças autistas, com crianças que têm déficits de habilidades sociais. Então ele aprendeu, mas pelo visto a professora não aprendeu. A gente precisa fazer um treino de habilidade social com ela, de que quando um aluno chega, quando qualquer pessoa chega na nossa sala, nós precisamos cumprimentá-la. Seja a faxineira, seja a moça que leva o lanche, nós precisamos cumprimentar essa pessoa, dar bom dia para essa pessoa. Então, me parece que essa professora não tem essa habilidade social e precisa ser instaurada. Alguém precisa ensinar para ela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de que ele não percebe, ele não entende. E outra, mesmo que ele não perceba hoje, porque às vezes seu filho é muito pequeno, daqui a pouco ele vai crescer. Seu filho não vai ficar pequeno para sempre. Ele vai crescer e ele vai começar a perceber. Então, assim, pelo menos o meu filho, que tem 11 anos, ele está numa fase onde ele está percebendo tudo. Tá? Ele tá pegando as coisas assim no ar. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala perto dele. Muito. E às vezes você acha que ele não tá prestando atenção porque ele tá vendo um vídeo. De repente você fala um negócio, ele tava vendo o vídeo, ele vai lá e fala, mas o que vocês estão falando disso mesmo? Você achou que ele não tava prestando atenção, que ele tava lá no mundinho dele, né? Ah, autista tá lá no mundo dele. Não. Ó, tá vendo tudo que tá acontecendo ali ao redor dele, tá ouvindo tudo que tá acontecendo ali ao redor dele. E muitas vezes, muitas crianças fazem isso. E quantas vezes os pais, com os neurotípicos, com qualquer criança, falam e conversam assuntos e coisas que não são para a criança ouvir, não são apropriados para a criança, perto da criança, porque acha que a criança não tá entendendo, que a criança não tá ouvindo. Isso é errado. E com os autistas fazem muitas vezes pior ainda, porque tem um atraso. Ele tem um atraso na linguagem, ele não fala mesmo. Ele não entende nada que a gente fala com ele, ele não segue comando. Então eu posso falar qualquer coisa que ele não vai entender. Então, não é assim. Está errado essa questão. Não presuma que a criança não entende, que ela não está ouvindo, que ela não está sentindo. Não faça essa presunção. Tá? Então, assim, terrível isso. Vamos aprender isso. Nós, profissionais, que treinamos outros profissionais, né? Quantos alunos meus, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos que fazem trabalho de orientação de profissionais dentro do ambiente escolar, vocês precisam dar essa dica, essa orientação para os professores, né? Não faça essa presunção de que o aluno não está entendendo, de que ele não está sentindo, não faça essa presunção. Não cabe a você fazer essa presunção. Nós precisamos respeitar a dignidade do ser humano. Ele fale, ele não falando, independente do diagnóstico dele, nós precisamos respeitar a dignidade desse ser humano. Então isso é fundamental. Então esse é até um tópico super interessante. Obrigada por você ter trazido essa questão. Mas agora voltando à questão do papel da professora e o papel da acompanhante terapêutica, da mediadora escolar. Como, né, vocês colocaram aqui, e isso é muito recorrente, a professora, muitas vezes, assim, primeiro que o professor, a gente sabe que ser professor é difícil, que não é fácil, enfrentar a educação, tem uma série de questões, ok, mas aí é o que eu sempre falo, você entrou nessa sabendo, e eu acho muito, e eu vou falar isso mais uma vez, e desculpa quem já ouviu, vai ter que ouvir de novo, mas tem sempre gente nova chegando, a gente precisa repetir mesmo, a repetição faz parte do aprendizado. É engraçado porque eu vejo tantas pessoas que ficam anos e anos tentando passar num concurso público, porque estão em busca da tão sonhada estabilidade. Quer estabilidade no emprego, quer 13º, quer férias, quer todos os direitos trabalhistas. E ficam assim, às vezes anos, tentando passar num concurso da prefeitura, do município, de não sei onde, de não sei onde. Uma vez que você é aprovado e você começa a trabalhar, aí você começa nas suas lamúrias, nas suas reclamações das suas condições de trabalho. Você
não pensou nisso quando você estava estudando para o concurso, não? Ou você só pensou no seu 13º, nas suas férias, nos seus direitos trabalhistas, na sua estabilidade e na sua aposentadoria? Você só pensou nisso. Mas você não pensou os desafios que seria o dia a dia de uma sala de aula, de uma escola pública lá do interior do Amazonas, sem condições e tudo. Claro que você, professor, principalmente da escola pública, tem que lutar e tem que advogar em prol das suas melhores condições de trabalho. Óbvio, não estou dizendo isso. Mas os seus alunos que estão ali dentro da sua sala de aula, eles não têm culpa das suas más condições de trabalho. Então, essa reclamação, ai, eu não tenho tempo, ai, é muito difícil, ai, é muito isso. Não, você já sabia disso, você é adulto. Você é adulto, você não é um incapaz. Você é um adulto que cursou um curso superior, na maioria das vezes fez uma especialização, uma pós-graduação, você foi contratado para ser professor de uma sala de aula, ou você passou num concurso de uma escola pública, você passou por um processo seletivo de contratação de uma escola particular. E de repente agora você começa a reclamar. Ah, porque a minha sala de aula é nisso, porque eu não dou conta, porque eu tenho 30 alunos, eu tenho 40 alunos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não dou conta. E aí é muito mais fácil você delegar para aquela professora de apoio que está acompanhando o seu aluno autista. Que inclusão é essa onde onde aquele aluno ele está apenas presente fisicamente dentro daquela sala de aula, mas ele não está integrado dentro daquela sala. Isso não é inclusão. Isso é segregação. Então, assim, né, essa ideia de que, não, porque ele tá lá dentro da sala de aula. Ele tá na sala do 5º ano. Ele tem 11 anos, ele tá lá junto com as crianças da idade dele. E em nenhum momento ele está sendo incluído dentro das atividades, incluído dentro da rotina, dentro da dinâmica da sala, porque ele tem uma professora só por conta dele. Então, assim, não é isso que é inclusão. Se você acredita que isso que é inclusão, você está totalmente errado. Claro que você vai ali em alguns momentos delegar para a professora de apoio que tá com ele, mas você vai ter que manejar o seu tempo para você dar conta de ser professora de todos esses alunos. Da mesma forma que você dá atenção para o neurotípico, você também tem que dar atenção para aquele que é autista. Então você não tem que achar, né, ou que tem algum outro tipo de deficiência, né? Vou usar só por ser prático, mas mais uma vez odeio esse termo. Então, assim, né, que tem algum tipo de necessidade educacional especial. Então, ele é seu aluno também. Você também tem a obrigação de ensinar ele. Você tem essa obrigação. Você tem a obrigação de planejar a sua aula, de pensar na sua aula, já incluindo esses alunos com alguma necessidade educacional especial. E o que eu vejo é que não, é que o professor, ele planeja a aula dele contando só com os neurotípicos. Se o aluno tem alguma necessidade educacional especial, e quanto mais severo for esse déficit que esse aluno tem, mais esse professor eu vou deixar, tá, Bela? Fica tranquila. Mais esse professor vai fingir que esse aluno não tá lá na sala dele. Então, assim, eu sou uma mãe, o meu filho, né, eu sou uma mãe que vive uma realidade um pouco diferente. Por quê? Porque eu sou uma mãe que trabalho com isso, né? Eu sou uma profissional da área. Então assim, eu mando tudo pra escola, eu já mando tudo pronto, mastigado, eu faço questão de fazer isso, né? Eu prefiro não delegar isso, já que se eu tenho essa habilidade, eu prefiro não delegar. Mas muitas coisas eu deleguei no ano passado, que a gente teve uma professora muito boa, muitas coisas eu deleguei, eu deixei, eu tava muito corrida, sabe? Eu deixei. Porque a professora e a pessoa que acompanhava ele na escola me dava todo o suporte, toda uma segurança de que um trabalho estava sendo bem feito e que ele não estava ali sendo segregado e excluído. Mas então assim, eu mandava livros, eu mando atividade extras. Então, assim, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Mas todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que é o certo. Tá errado. Isso é errado. Isso deveria ter consequências sérias.
né? Se as nossas leis fossem cumpridas, essas pessoas talvez elas ficariam temerosas de ter esse tipo de atitude, né? E aí elas iriam pensar 2, 3, 4 vezes antes de não cumprir o papel dela enquanto professoras desses alunos com alguma necessidade educacional especial. Então, assim, o que aconteceu na segunda-feira é que a AT dele ficou fazendo atividades com ele, atividades que eu já tinha mandado, porque era o primeiro dia, eu não sabia como que tava, nem com os livros a gente ainda não estava. A AT, a professora de apoio, né, a AT da outra criança autista, ficou fazendo atividades com ele, com essa criança, e a aula correndo ali. E em nenhum momento integrando essa criança na sala. Então, isso não pode acontecer. Professora de apoio, mediadora escolar, atendente terapêutica, não é a professora do aluno autista. Ela está ali para ser um apoio, ela está ali para fazer uma mediação. Tanto que o termo que eu mais gosto é mediação. Ela está ali para fazer uma mediação escolar, para fazer com que o conteúdo ensinado possa, ali na sala de aula, possa ser aprendido mais facilmente para aquela criança. E aí, claro, que em alguns momentos, e a depender do indivíduo, do aluno, essa mediação ela vai ter que ser mais intensiva ou menos intensiva. Então, vou citar um exemplo para vocês. Geralmente, o maior atraso das crianças que tem alguma necessidade educacional especial cai muito na língua portuguesa e na matemática. São as maiores dificuldades. Então, nós vamos ter crianças que às vezes estão no 5º ano e não estão lendo ainda. Nós vamos ter crianças no 5º ano que não estão fazendo continha de divisão, enquanto a turma já está lá interpretando texto, lendo poema e o pau quebrando ali com um monte de conteúdo para ser ensinado, porque a nossa educação é extremamente conteudista, que é outra coisa péssima também da nossa realidade. E esse aluno tá ainda fazendo soma. Então, como que numa aula de matemática você vai fazer multiplicação com esse aluno, sendo que ele ainda tá na soma, e a turma inteira tá na multiplicação, já aprendendo a divisão? Então, assim, o que que acontece? A gente pode fazer o seguinte, trabalhar um conteúdo de matemática com essa criança. Se é aula de matemática, ele vai trabalhar conteúdo de matemática. Mas ao invés dele estar vendo multiplicação, você vai trabalhar soma com ele. As outras crianças estão vendo temas mais complexos, problemas matemáticos mais complexos. Mas essa criança que está atrasada, ela está vendo probleminhas mais simples, ela está aprendendo sobre números, de repente se for um repertório muito atrasado. E aí o que que pode acontecer? O que que pode ser feito? No momento que a professora coloca os alunos para fazer atividade de maneira individual, essa professora vai lá e vai dar um pouco de atenção também para o aluno com alguma necessidade educacional especial. Então, muitas vezes as crianças, por exemplo, vão para o quadro resolver uma conta matemática. A conta matemática das outras crianças vai ser uma divisão ou vai ser uma multiplicação. Do aluno com alguma necessidade educacional especial vai ser uma soma, vai ser uma subtração, vai ser uma sominha simples, vai ser completar uma sequenciação de números, enfim, vai ser algo que está dentro do que é possível para ela, mas é da aula de matemática, mas ela também está tendo a oportunidade de ir até o quadro e fazer isso assim como as outras crianças. Claro que se ela quiser, né, gente? Também se ela não quiser ir até o quadro, né? Se você achar que isso vai despertar nela um comportamento problema, uma desregulação emocional, você não vai colocar ela exposta a isso, você vai atuar nos antecedentes e não vai fazer isso. Então, assim, todas essas coisas, elas precisam ser pensadas e já planejadas no seu plano de aula. Quando você senta lá para fazer o seu planinho de aula, tudo isso você tem que pensar, olha, eu tenho esse conteúdo aqui que eu tenho que entregar, porque tá lá na BNCC, tá lá nos nossos livros, mas eu tenho esses 2 alunos aqui, ou esses 3 alunos, por isso que eu sou até também contra a você ter muitos alunos com necessidade educacional especial dentro da mesma sala para também não sobrecarregar demais a professora.
né? Você tem uma sala muito grande e com muitos alunos, por exemplo, com necessidade educacional especial. Aí também já é complicado para professor. Então, assim, sempre, gente, dentro do bom senso, né? Seria tão bom, né, se as pessoas tivessem mais bom senso, tratasse o outro como gostaria de ser tratado, né, fizesse as coisas assim de maneira correta, o mundo seria muito melhor. Então, tô dando aqui exemplos práticos e de situações que as pessoas precisam ter em mente. Então, essa professora, na hora que ela tá elaborando lá o plano de aula dela, na hora que essa coordenação vai verificar esse plano de aula, porque quem é professor sabe, você faz o seu plano de aula enquanto professor e geralmente a coordenação vai revisar ou deveria revisar esse plano de aula. Então, essa coordenação também tem que cobrar desse professor, assim, olha, você propôs essa atividade, e para o seu aluno autista, e para o seu aluno síndrome de Down, e para o seu aluno com dislexia, o que você pensou para fazer aqui de adaptação, de acomodação aqui dentro do contexto dessa atividade? Então, a gente também tem que cobrar. Então, essa posição, quem tá acima, nessa gestão, precisa cobrar e precisa relembrar e precisa ajudar esse professor também. Às vezes, não, nossa, mas eu não sei, eu tô perdida. Às vezes a pessoa tem boa vontade, mas ela não tem conhecimento. Mas o que a gente mais vê é que a pessoa tem boa vontade, mas não tem garra também para ir lá e ir atrás do conhecimento, né? Essa é uma coisa típica que nós vemos. Porque também não adianta ter muita boa vontade, você ser muito bonzinho, mas você não ter garra para correr atrás do conhecimento. Então, isso também precisa ser cobrado. Falar assim, não, a coordenação vai falar assim, não, preciso que você reveja o seu plano e me traga de novo. Ou da primeira vez essa professora... essa coordenadora faz com a professora. Para isso que existe semana de planejamento, as professoras voltam antes, né? Então, assim, não é só para ficar lá cortando papel e decorando sala, né? Tudo isso é muito bonito, é muito bonitinho, né? Decorar a sala, fazer tudo, ficar cortando 1000 papéis, fazer cartão de não sei o que, dia de não sei o que. Um monte de festa, ensaio que essas crianças fazem, além dos conteúdos que são dados, mas o mais importante muitas vezes não é feito, que é respeitar cada indivíduo dentro das suas necessidades educacionais especiais e fornecer para esses indivíduos as instruções necessárias, os meios necessários, as acomodações e as adaptações necessárias para cada aluno, independente se esse aluno ele tem um diagnóstico ou não. Então, o grande desafio da educação é realmente tratar os alunos de maneira individualizada, porque claro que a gente sabe que falta tempo, falta braço suficiente para esse professor dar conta. Então, também é algo da escola, né? O sistema educacional, ele ser revisto, né? Porque eu vejo tantas coisas inúteis, assim, sendo feitas no dia a dia, tantas coisas, assim, do contexto escolar que eu, por exemplo, assim, não dou o menor valor, que eu acho super desnecessárias. E muitas vezes o mais importante não é feito. O mais importante, ele acaba passando desapercebido e não sendo feito e não sendo atendido de fato às necessidades educacionais de cada indivíduo, porque todos têm direito, todos. O com diagnóstico, sem diagnóstico, aquele aluno que está passando de repente por um momento emocional difícil em casa, desafiador. A gente vê muito isso dentro da escola pública, né? Quando a gente lida com a realidade de escola pública, nós vemos famílias com muitos problemas, né? Indivíduos que estão inseridos numa realidade social, de problemas sociais muito graves. Então nós temos todas essas variáveis. Então estar na educação realmente não é fácil. Mas, mais uma vez, você sabia que não era fácil quando você entrou, né? Então, quando você entrou, você já sabia que isso não era fácil. Você já sabia que era um desafio. E você tomou a decisão de entrar. Você é adulto, né, homens e mulheres aí já feitas, e você tomou a decisão de entrar. Então você poderia ter estudado e feito concurso para uma outra coisa, e não a educação,
né? Então, assim, tem tantos concursos administrativos que você vai ter a sua tão sonhada estabilidade, seus direitos trabalhistas, seu 13º, suas férias, tudo remunerado, tudo direitinho. E você não precisava estar na educação, você não precisava ser professor. Se você acha que você não tem, de fato, o talento, a dedicação, a vontade, se você não gosta, é terrível você fazer uma coisa que você não gosta, né? É muito ruim. Então, assim, eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito de fazer live, eu gosto muito de produzir conteúdo, eu gosto muito de gravar aula, eu gosto muito de ler, de estudar, de preparar aulas. Eu faço isso com muito carinho, eu gosto. Então, eu fico pensando, se eu fosse fazer uma coisa que eu não gosto. É terrível quando nós temos que fazer coisas que nós não gostamos. E aí você colocar uma pessoa para lidar com crianças onde ela não gosta, onde ela está ali só por dinheiro, isso é válido para a educação, isso é válido para quem atua na clínica também, né? Quantos profissionais nós estamos vendo que estão entrando no mundo do autismo porque viram que o autismo é uma porta de entrada para acesso a dinheiro, né? Quantos profissionais, às vezes, me parece que estão até cometendo fraudes contra seguros, colocando muitas horas de terapia que a criança nem fez, né? Todas, assim, coisas, assim, nebulosas, assim, estranhas acontecendo dentro do mundo das terapias do autismo. É muita coisa que a gente ouve falar, é muita coisa que a gente fica sabendo. Então, assim, é complicado, né? É o que eu sempre falo. Todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo deve viver uma vida próspera, deve viver uma vida bacana, deve viver sem ter que ficar com essa preocupação financeira latente. Todos têm direito, mas você tem que dar a contrapartida de você fazer um trabalho bem feito, você tem que plantar para você poder colher, né? E o trabalho, o dinheiro, ele é a consequência de um trabalho bem feito, né? Então, assim, isso vale para educação, isso vale para clínica. Como eu sempre falo, nem todo mundo tem perfil para trabalhar com criança, nem todo mundo tem perfil para trabalhar com criança autista especificamente. E tá tudo bem, né? Acho que nós não devemos querer obrigar a ninguém a trabalhar com criança autista, trabalhar com criança. Não, você não é obrigado, né? Mas uma vez que você está ali naquele papel, você tem que desempenhar o seu papel com responsabilidade, de maneira bem feita, ou seja, desempenhar o seu papel. Porque a partir do momento que você não está fazendo aquilo que você devia, você é um professor e você não está ensinando todos os alunos da sua sala de aula, você não está desempenhando o seu papel enquanto professor. Porque você tem que ensinar, é sua responsabilidade ensinar todos os alunos da sua sala de aula. É sua responsabilidade que esse aluno entre na sua sala de aula e ele saia melhor do que ele entrou. Que ele adquira habilidades, mesmo que não sejam as habilidades esperadas para o menino de 5º ano. Ok, mas ele tem que adquirir habilidades. Ele não tá ali só porque é obrigação mandar para a escola, eu vou mandar, ele vai ficar lá. Não, ele tá ali para aprender, ele tá ali para socializar, ele tá ali para aprender, ele tá ali para aprender habilidade de independência e autonomia, ele tá ali para aprender a se comportar e viver em sociedade. Então, assim, todas essas coisas são importantes. Tô de volta, Ioneide, também tava com saudade de fazer live aí, estou de volta. Então, assim, todas essas coisas, elas são importantes, tá? Então eu queria muito, a partir dessa situação que nós vivemos, trazer para a realidade de vocês, que vocês observassem, ficassem atentos quando vocês vão fazer observações na escola. A coordenação tem um papel fundamental na orientação desses professores, na prevenção dessas situações para acontecer. Então, assim, coordenação, direção, semana pedagógica é para tratar sobre isso também, né? E uma coisa que eu aprendi é que o óbvio precisa ser dito, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Michele, você fala mesmo, você fala rasgado, né? Tem gente que não gosta de mim, que fala assim, você é muito arrogante, você pelo visto, você foi muito machucada por terapeutas, por não sei o quê, e agora fui até por professora, né? Não, a questão é que quando você fala aquilo que a pessoa não quer ouvir,
quando você fala realidades, nem todo mundo quer lidar com a realidade, né? Nem todo mundo quer lidar com a realidade. E infelizmente, gente, ou felizmente, eu sou uma pessoa assim. Eu falo as coisas rasgada mesmo, como o negócio é. Não fico dourando ali a pílula, não. Porque isso não vai contribuir pra gente gerar uma mudança de comportamento na sociedade, uma mudança de comportamento nas pessoas, entendeu? Então, assim, eu não sou do tipo que realmente vai ficar ali alisando, não. E eu sou assim com todo mundo, tá? Inclusive com a minha mãe, com pessoas da minha família. Eu falo mesmo, né? Então, assim, por quê? Porque eu falo porque eu me importo. Porque eu verdadeiramente eu me importo, né? Isso, estar aqui me abastece, né? Eu gosto, faz bem pro meu coração. E mesmo nos momentos que eu tô em crises depressivas, como eu sofro de depressão e ansiedade, me motiva saber que tem pessoas que dependem de mim, né? Isso me impulsiona. Mesmo nos dias que eu tô mal, que eu não quero aparecer aqui, que eu não quero gravar conteúdo, que eu não quero gravar vídeo, que eu não quero gravar aula, eu sei que tem pessoas que dependem do meu conhecimento, que elas contam comigo pra apoiar elas, que elas estão lá na linha de frente na escola pública, que elas estão lá na clínica, que elas estão em todo esse Brasil e elas contam comigo, elas contam com o meu conhecimento pra facilitar o dia delas, pra ajudar elas. Então a gente continua, né? Eu continuo aqui, eu continuo me expondo e sendo transparente com as pessoas, né? Uns vão gostar, outros não vão gostar, isso faz parte. E isso também, gente, faz parte. Lá na clínica, lá na escola que você trabalha, vocês vão incomodar, tá? Quando vocês começarem a se posicionarem, a advogarem, em prol dos direitos do seu filho, dos seus pacientes, dos seus alunos, dos seus clientes, você muitas vezes vai incomodar as pessoas. Então também esteja preparado para isso. Quantas histórias eu tenho de alunas minhas que a gente conversa na supervisão, inclusive sábado agora temos supervisão. É sábado de carnaval? Mas nós temos supervisão. Então quem não for viajar ou quem estiver viajando e conseguir ir para supervisão já sabem, já receberam uns e-mails hoje, sábado voltamos às supervisões. Então, a gente... você vai incomodar essas pessoas, né? E aí, quantas histórias a galera traz de que brigou com a colega, de brigou com a fulana, de brigou com a coordenadora, brigou com a diretora, ao advogar em prol dos direitos dos seus alunos, dos seus filhos, dos seus clientes, né? Isso acontece demais, demais, gente. Então, assim... É muito fácil, muitas vezes, falar de inclusão, mas fazer a inclusão é difícil, né? Eu vejo um discurso das pessoas que escrevem artigo científico, faz pesquisa, estão nas universidades públicas desse país, estão recebendo aí bolsas e dinheiro público, e tem muitas coisas que são muito bonitas, né? Eu estou mais preocupada com o que acontece na prática do que o que as pessoas estão escrevendo nos livros, nos artigos científicos. Para mim é muito mais importante o que acontece ali na prática, no chão da sala de aula, no chão da escola, no chão das clínicas. Isso é muito mais importante, né? E assim, eu voltei com muitas ideias para essas questões educacionais e novos projetos relacionados à educação, que eu quero muito compartilhar com vocês, eu quero muito tornar esse conteúdo acessível para vocês. Então, até por isso que eu fiquei um pouco off, porque eu precisava respirar um pouco, refletir um pouco assim, a minha cabeça, para que eu pudesse trazer para vocês todas essas coisas que estão aqui já sendo organizadas para vocês, para facilitar o dia a dia na educação, facilitar o dia a dia na escola. Então, aguardem. E aí, alguém falou, né? No papel é muito bonito, mas na prática é muito difícil. Eu vi, gente, muitas pessoas, a pessoa fala assim, mas não é fácil, é muito bonito, que não sei o quê, mas na prática não é fácil. Não, não é fácil. Só que a vida não é fácil. Eu não sei se já te contaram ou não, mas a vida, ela não é fácil, tá? Ela não é fácil. Então, assim, se você tá buscando uma profissão que seja fácil,
eu acredito que nenhuma profissão bem feita é. Você acha que é fácil pro médico estar com a vida nas mãos dele? Nas mãos dele, todo dia lidar com a morte? Você acha que é fácil para um médico? Ah, mas o médico ele ganha muito bem, Michelle, eles são ricos. Não, muitos médicos não são ricos, não. A galera da plantão, ali, ó, horas e horas. Tem gente que trabalha de domingo a domingo. E eles lidam com situações de muito estresse e muita pressão. E estão lidando com a vida e com a morte. Não é fácil. Nenhuma profissão é fácil. A vida não é fácil. Então, você tem que aceitar isso. E realmente fica muito mais difícil quando você não tem conhecimento. Com conhecimento já não é fácil. Sem conhecimento é pauleira. É pauleira. É difícil pra caramba. É punk. Por isso que você tem que buscar conhecimento. Só que muitas vezes você busca conhecimento nos lugares errados, você busca conhecimento com profissionais errados, mas infelizmente também faz parte da nossa busca por conhecimento. Eu também passei e passo por isso, tá? Então, por isso que eu busco ser diferente para as pessoas que me acompanham aqui, honrar ela todos os dias, honrar meus alunos, honrar as pessoas que acompanham meu conteúdo, para que isso possa fazer diferença na vida delas. Eu tenho um alto nível de cobrança comigo mesma, se eu tô fazendo diferença na vida das pessoas, se elas estão aprendendo. Isso é até extremamente sofrido para mim. Eu tenho vários problemas de saúde decorrentes do meu emocional. Mas eu tento lidar com isso da maneira que eu posso. Então, assim vocês também têm que aprender a lidar com os problemas da profissão de vocês. Não tem fórmula mágica, não tem jeito. E aí cada um vai se apoiar em alguma coisa para poder dar conta da vida, né? Para poder dar conta de todas essas dificuldades que todas as profissões enfrentam. Todas, gente, todas. A gente acha que o jardim do outro é sempre mais verde, é sempre melhor que o nosso. Não confunda, né, o palco das pessoas com o bastidor delas. Então não confunda que eu tô aqui fazendo uma live falando com vocês num cenário bonito e tudo, né? Tô com o resto de maquiagem ainda de manhã, que hoje eu já gravei um vídeo falando sobre questão de escola com uma pessoa muito especial, muito bacana dos Estados Unidos, que é da realidade da educação. Em breve esse vídeo vai sair traduzido aí, legendado para vocês. Então tô aqui com o resto de maquiagem, mas não confunda isso com todos os meus desafios e todos os problemas que eu enfrento fora das câmeras e fora daqui. Fora da minha produção de conteúdo, fora das minhas aulas, né? Então assim, o que eu sempre tento passar para vocês aqui é a realidade, a vida como ela é, com os desafios, com as vitórias, com as derrotas. E assim vai ser na sala de aula, né? Então, assim, muito professor que não tá preocupado, que não tá nem aí, ou seja, que não tá fazendo o trabalho dele, né? Então, mas a gente precisa cobrar, tá? A gente precisa cobrar. E não se engane, gente, achando que porque nós somos um país de terceiro mundo, que lá nos Estados Unidos é tudo um mar de rosas, tá? Não é. Acredite. Muitas coisas nós ainda somos melhores que eles, tá? Não é. O sistema educacional americano é duro. A educação especial americana é dura, é punk, é pauleira, tá? Não se enganem, tá? Isso, assim, essa minha temporada lá de 40 dias só me confirmou aquilo que eu já achava, aquilo que eu já via conversando com as pessoas, lendo. O sistema educacional lá é punk. Os pais sofrem, os pais têm que ir pra justiça também, brigar com as escolas, lutar por plano educacional individualizado. Reunião de plano educacional individualizado é reunião, assim, de briga, de prova atrás de prova, de briga, de luta. Então não se engane, eles são um país de primeiro mundo, lá é assim. Não. Não é assim, tá? Não é assim. Então, não se engane. Então, por isso que eu gosto de sempre ir lá, estudar, ler a literatura, né? Até porque a literatura tá ali toda, o conhecimento científico, ele tá majoritariamente em inglês.
Eu busco ler, mas eu busco trazer isso para vocês, para a prática, fazer isso, conversar e se relacionar com a prática e fazer as adaptações necessárias para a nossa cultura, para a nossa realidade brasileira, que é bem diferente da realidade da cultura norte-americana, né? E aí, quando a gente fala de América do Norte, nós vamos ter ali não só os Estados Unidos, mas o Canadá. É importante a gente também ter isso em mente, porque cai naquela coisa. A grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. E não é assim. Eu converso com muitas mães norte-americanas, que têm filhos autistas, que são profissionais da educação, tá? Então, não é assim. Então, só pra vocês também pensarem nisso, né? Aquietarem o coração, né? Que não é assim, tá certo?